sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Consular. Aqui nós discutimos tudo sobre processo de fabricação de leite derivado. Se nós queremos ter o nosso laticínio lucrativo, nós precisamos evitar alguns problemas relacionados principalmente com auto de infração, né? Auto de infração seria todos aqueles problemas que vão causar ali algum tipo de penalidade para nós. Nós vamos aqui tratar de auto-infração, autuações. O que acontece aí com os órgãos de inspeção quando eles fazem aí essas notificações para as empresas, né? É importante a gente lembrar, né, que durante esse assunto que a gente vai tratar aqui, a gente precisa entender primeiro o que é, na verdade, uma infração, né? O que seria essa infração que eles classificam aí para chamar de auto-infração? O que é uma infração? Na verdade, isso é uma conduta contrária aos preceitos normativos e que geram ingerência. Ou seja, toda aquela conduta que está fora do que a legislação hoje ela nos permite, né? E qual que é essa legislação? Principalmente aquilo que está dentro da legislação de inspeção de produtos de origem animal, que é o seu regulamento geral, que é o RISPOA. Então é ali que a gente tem a maioria das legislações que a gente deve cumprir e que vão ser alvo ali das nossas infrações, caso a gente não consiga cumprir todas essas legislações. Mas aí bem a definição, tudo bem, sei o que é uma infração agora, mas o que é o auto de infração, né? Inclusive coloca aí, quem está participando aí, que já teve alguma situação parecida, né? Coloca aí para mim se você já recebeu algum auto de infração do serviço de inspeção, seja estadual, seja federal, municipal, aqui é indiferente, aqui eu vou tratar com vocês de situações que acontecem em qualquer nível da inspeção, né? Mas coloca aí, se você já teve um auto de infração. O que é o auto de infração? Na verdade, o auto de infração ele já é um documento, né? É um documento que dá início a um processo de apuração de infração administrativa. Ou seja, o auto de infração é aquele documento que ele inicia uma avaliação se aquela infração que vai estar descrita ali no auto ela é ou não procedente e se você vai ou não ter algum tipo de penalidade atribuída a essa não conformidade. Então é muito interessante a gente ficar atento, porque são várias as situações que podem ocorrer a levar a gente receber um auto de infração. E hoje é que a gente quer falar aqui de algumas delas. Mas primeiro a gente tem que entender esse conceito, o que é, como que se faz, por que a gente recebe esse tipo de documento dos órgãos de inspeção. A Lidiane está falando aí que sim, né? Com certeza a Lidiane trabalhou por muito tempo, conheço a Lidiane, né? Trabalhou por muito tempo aí com laticínios, então já viu com certeza o que é um problema de um auto de infração, né? Mas vamos lá, a gente tem que ficar atento, porque não é simplesmente também porque é um fiscal que está mostrando um auto de infração que está tudo correto. Não é bem assim que funciona. A gente precisa estar atento. Nem sempre um auto de infração é procedente. Muitas vezes tem auto de infração que é nulo. Inclusive ali na sua origem ele já é nulo. Então para isso, o que a gente precisa de saber? Quando a gente recebe esse documento, o que esse documento tem que conter, né? O que ele tem que conter? O que você precisa avaliar para saber se aquele auto de infração ele realmente pode prosperar, ou seja, ele pode seguir o trâmite para avaliação, né? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui no auto de infração é número de referência. Não existe auto de infração que não tenha identificação de número. Ou seja, você precisa de um dado específico para mostrar aquele auto de infração, ele é único. Não pode ter auto de infração com números repetidos, ele é único. Então é importante a gente ter essa referência, né? A gente tem que ter bastante atenção nessas coisas, né?
o número de referência dele é uma das situações, ele precisa de ter esse número de referência. Ele precisa de ter qualificação daquela empresa que recebeu, né? Então precisa estar bem direcionado para a empresa X, com número de registro Y, situada em tal endereço, com tal número de CNPJ. Tudo isso tem que estar descrito claramente ali no auto de infração. Também temos que alertar para outra situação. O auto de infração ele tem que ter a qualificação do fiscal. Quem que é o fiscal que está autuando? Que o fiscal que está autuando, quem que ele é? Qual que é o número de registro dele? Né? Isso tem que estar ali também no auto de infração. Né? A gente também tem como importância qual que foi o dispositivo legal infringido. Esse é importantíssimo. Se o fiscal diz que você infringiu determinada norma, essa norma tem que estar descrita no auto de infração. Se ela não está ali no auto de infração, a identificação do auto de infração é inválida. Né? Então a gente precisa de ter ali a identificação do dispositivo legal, ou seja, onde da legislação que você cometeu uma infração. Né? Referente a qual artigo da legislação X, Y, Z, tem que estar ali descrito. Então isso é importantíssimo ali para o nosso auto de infração, além da descrição completa do fato. Né? O que aconteceu para gerar esse auto de infração? Isso tem que estar bem claro. Né? Tem que estar lá descrito no nosso auto de infração tudo que aconteceu para que ele seja de fato uma infração. Né? Tem que estar descrito ali todo aquele fato que aconteceu. E além disso, aqui já é uma situação opcional em que a gente deve ter descrito os elementos de convicção. O que são esses elementos de convicção? Por exemplo, quando a gente tem algum tipo de infração em que o fiscal tem um laudo de análise para falar que você cometeu um erro ali num determinado produto. Então, tem um auto de infração de produto que está fora do padrão, por exemplo, mas ele tem um laudo de análise que mostra que aquele produto está fora do padrão. Ou seja, esse é um elemento, né, de convicção que vai ser anexado a esse auto de infração. Então é importante que ele esteja determinado ali naquele auto de infração, porque senão depois ele não pode ser adicionado como prova. Né? Então é importante a gente ter aí noção que isso só pode ser adicionado quando prova ali no auto de infração, não posteriormente, depois ali, quando a gente já começa a fazer a tramitação, né, do auto de infração. Outro detalhe muito importante que a gente deve ter é que o auto de infração ele já deve descrever quais são as penalidades às quais a infração supostamente cometida ela pode te penalizar. Quais são as penalidades? O que pode acontecer? O que pode acontecer se você tiver aí um auto de infração? Tem que estar descrito. Lembrando que as penalidades elas devem estar de acordo com a determinação lá do RISPO-A. Não basta simplesmente o fiscal entender que eu entendo que essa aqui é uma penalidade que você vai receber. Não. Todas as penalidades elas já estão descritas no RISPO-A. Então não existe penalidade que vai ser determinada simplesmente pelo fiscal. Não, ela vai estar lá descrita lá. Então o fiscal no auto de infração ele precisa deixar descrito para você quais as penalidades que poderá ocorrer por conta da suposta infração cometida. Né? E uma situação muito importante que a gente precisa de ter é a ciência do auto de infração. Esse aqui é um ponto, pessoal, que ele é extremamente importante. Importante para você que tem certeza que não cometeu a infração, ou para você que sabe que cometeu a infração e precisa de buscar uma forma de se defender. Por quê? Porque todo auto de infração, se ele não tiver a ciência do infrator, ele não tem validade. Né? Só que a ciência do infrator, ela tem uma série de situações que pode ocorrer. Ela pode ser pessoal,
né? Naquele momento mesmo, o infrator vai ali, responsável pelo estabelecimento, vai ali, assina que está recebendo aquele auto de infração. Ela pode ser através de correios, né? Muitas vezes o órgão de inspeção envia pelo correio e faz uma solicitação de AR, né? Um aviso de recebimento. Então, quando você assina ali o aviso de recebimento, é como você estivesse dando um ciente de que recebeu o auto de infração no seu estabelecimento. Então, é uma das situações. E também, quando o infrator não aceita assinar, né, aquele auto de infração, o fiscal autuante ele pode utilizar de testemunhas para confirmar que aquele auto de infração foi entregue ali para o autuado. Então a gente tem como ciência, essa ciência do auto de infração, um detalhe muito importante. Porque uma vez que não tenha ciência do auto de infração, ele não pode prosperar, né? Pode ser feito questionamentos com relação a esse tipo de infração. Então é muito importante a gente ter aí, né, essa ciência. E com tudo isso, a gente dá início ao processo administrativo. Porque a autuação, ela é um processo administrativo. Então dali a gente começa a julgar se aquele auto de infração ele é procedente, ele não é procedente e qual o desdobramento disso. O que vai acontecer? Você vai ser advertido, você vai ser penalizado, você vai ser multado. É a partir desse primeiro documento que a gente chama de auto de infração é que a gente vai começar todo um processo administrativo. E eu quero mostrar para você aqui como funciona esse processo administrativo, porque muitas pessoas entendem que, mas eu já vou receber uma multa, quanto que é a multa, o que eu vou pagar, tem como eu recorrer, o que acontece? Bom, é hoje que a gente vai falar sobre esse assunto aqui para vocês. Fique à vontade, coloca a pergunta aí, pessoal, todo mundo que tiver dúvida pode ficar à vontade, a gente está aqui para tentar esclarecer para vocês, contribuir um pouquinho aí com o conhecimento e vamos colocando aí, né? Eu estou vendo aqui, ó, a gente já tem uma pergunta aqui, a Juliana está perguntando aqui, ó, o que pode levar uma indústria a ser interditada? Olha só, o processo de interdição, ele não necessariamente depende de um auto de infração. São duas coisas separadas e a gente precisa deixar isso claro, porque uma pode ser consequência da outra, mas não necessariamente as duas precisam acontecer. Por que eu estou falando isso? Simplesmente uma indústria pode ser interditada sem mesmo receber um auto de infração. Depende da gravidade daquilo que o fiscal entende que é uma afronta aos conceitos ali normativos já definidos. Ou seja, uma afronta à legislação. De maneira bem clara, uma afronta a tudo aquilo que a gente tem lá no RISPOA, né? Regulamento Técnico de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, que é o famoso Decreto 9.013 de 2017, alterado recentemente pelo Decreto 10.468 de 2020, que alterou alguns artigos ali do RISPOA. Então, Juliano, o que acontece? Nem sempre uma empresa ela vai ter que receber um auto de infração, acontecer um processo administrativo para depois ela ser interditada. Ela pode ser interditada antes mesmo de receber um auto de infração ou ser interditada e nem receber um auto de infração, né? Normalmente a gravidade da situação é que acontece isso. Mas, por exemplo, uma indústria é interditada quando a infração supostamente cometida ela é grave e ela gera grave dano à saúde pública. Então, nesse caso, ela leva a interdição completa. E quando a gente fala de interdição, a gente tem situações e situações. A gente tem interdição parcial ou interdição total da unidade. Por exemplo, interdição parcial, ela pode acontecer quando? Normalmente, uma interdição parcial acontece quando a indústria tem uma linha de produção que tem algum tipo de problema e que gere, né, durante ali a verificação do fiscal autuante, algum tipo de problema que leve a risco da saúde pública. Por exemplo, se a gente tem uma linha de queijo Minas Frescal, eu estou falando isso que é muito comum, viu, pessoal? Queijo frescal, se a gente não tiver cuidado, a gente fala sempre disso, a gente fez live aí
uma semana direto falando sobre queijo frescal aí, né, na última semana, e nessa última terça-feira, no nosso calendário aí, a gente falou sobre queijo frescal. E eu vou citar o exemplo do queijo frescal, porque é muito claro. Se o fiscal coleta uma amostra do seu queijo, faz a análise e ele dá contagem de coliformes fora do padrão regulamentar, o que acontece? Interdição. Interdição da sua linha de produção de queijo frescal. Porque é aquele queijo especificamente que está provocando algum tipo de risco à saúde pública. Mas, se por um acaso o fiscal pega o seu queijo frescal e faz a análise ali das bactérias patogênicas, né, de acordo com o RTQ, e identifica a presença de salmonela ou de listéria, por exemplo, são duas bactérias aí graves. O que vai acontecer? Não vai ter uma interdição somente da sua linha de produção de queijo frescal. Toda a unidade será interditada. Ou seja, se você produz queijo frescal, se você produz mussarela, se produz bebida láctea, doce de leite, requeijão, seja o produto que for, a indústria vai ser interditada. Ah, mas por que essa disparidade, né? É no mesmo queijo, qual que é o problema? O problema é que o tipo de bactéria que foi identificado, no caso salmonela, listéria, são bactérias patogênicas gravíssimas. Né? Elas podem levar até a morte, dependendo do tipo de problema, elas levam até a morte. Então, por isso que aí a unidade de produção ela vai ser interditada. Né? Ao passo que coliformes são bactérias indicadoras de falhas de procedimentos de higienização. Então, elas levam a fiscalização a entender que existe falha de higienização. Então, interdita a linha para poder fazer as correções adequadas e assim a gente ter normalidade no processo. Então são coisas diferentes e que são gravíssimas. Né? Lembrando que muitas vezes a gente pode ser autuado, né? Receber um auto de infração e logo em seguida receber um auto de interdição. Isso é muito comum. Né? Principalmente se esse tipo de autuação, né, de infração à legislação, tiver uma conotação ali de problema de saúde pública. Aí sim você também vai receber esse termo de interdição. E aí vai gerando várias situações. A gente está falando de termo de interdição, a gente tem termo, inclusive até chegar ao ponto de cassação do registro. Né? É gravíssima essa situação, mas pode chegar ao ponto de cassar o registro. Então são trâmites aí do processo administrativo que a gente vai falando aí. A gente tem mais aqui algumas perguntas aqui, ó. Vamos colocar aqui. A Lidiane está perguntando, ó, se o laticínio não enviar amostras para o controle de qualidade em laboratório terceirizado, ela pode levar a uma auto-infração? Sim, isso inclusive é uma das situações, Lidiane, que gera muito auto-infração. Né? A gente vai falar um pouquinho ali sobre situações que geram autos de infração, mas entre elas destacam essa situação. Nós, quando estamos dentro da indústria produzindo, nós temos uma obrigatoriedade de fazer um registro desse produto. E no registro desse produto, normalmente os órgãos de inspeção pedem para a gente colocar lá a descrição do controle de qualidade, como que ele é feito, né? Interno e externo, ou seja, terceirizado. Toda vez que você faz análises internas, você faz seus registros de análises internas do seu produto, mas você tem a obrigação de fazer um comparativo do seu controle com um controle terceirizado, um laboratório que tenha, né, capacidade técnica para te emitir relatórios. É onde você vai comparar as situações, comparar como que está o seu resultado interno e o resultado terceirizado. E nesse registro que eu falei com vocês, quando a gente faz o registro do produto, a gente indica qual a frequência que isso vai ser realizado. Então, se lá na frequência, eu vou falar aqui, por exemplo, do CIF, que é uma situação muito comum. Se a frequência que você registrou lá no seu produto foi semestral e você não está realizando semestralmente em laboratório terceirizado análises do seu produto, você está passível de ser autuado, ou seja, receber um auto de infração.
Porque você precisa cumprir aquilo que você colocou lá e você teve autorização para cumprir aquilo, né? Então isso é importante. E um detalhe importantíssimo para a gente lembrar disso, pessoal, que esse controle terceirizado externo, ele não é obrigatório ser realizado em laboratório credenciado junto ao mapa. Isso não é obrigatoriedade. Você pode realizar o seu controle em um laboratório que tenha pelo menos a norma 17.025 implantada, né? Então esse laboratório é reconhecido para te emitir relatórios. Então serve para o seu controle interno. Quando é que a gente vai utilizar um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura? Quando você estiver realizando uma análise oficial. Ou seja, aquela análise, aquela amostra foi coletada pelo fiscal e ele te orientou a encaminhar para um laboratório. Ou seja, laboratório credenciado. É aí que está a diferença. Mas o seu controle, né, o seu parâmetro de controle ali terceirizado, não necessariamente deve ser realizado em laboratório credenciado. Você tem essa opção, tá bom? Mas fica atento, porque se você colocou lá no seu registro de rota que faz semestralmente, trimestralmente ou anualmente, tem que cumprir, e se não cumprir, está passivo de auto-infração, né? A Tamara está perguntando aqui, ó, falando em microbiologia, o fiscal pode exigir análise microbiológica interna se eu não tenho um laboratório interno e manda apenas para um terceirizado? O que acontece, Tamara? Isso depende muito do tipo de produto que você tem e da estrutura do seu estabelecimento. Eu te falo porque normalmente aqueles estabelecimentos como queijarias, né, hoje até mudou um pouco esse conceito, hoje é unidade de beneficiamento de leite e derivados, né? Mas todo o estabelecimento que produzia leite para consumo direto, ele deveria de ter um laboratório de microbiologia implantado. E as indústrias que eram fábrica de laticínio, queijarias, elas não necessitavam de um laboratório de microbiologia instalado, né? Então, depende muito do produto que você tem ali dentro da sua linha de diversificação de produtos. Por exemplo, se você tem leite para consumo direto, ou seja, leite pasteurizado, leite esterilizado, leite UHT, esse tipo de produto precisa de laboratório de microbiologia implantado na empresa. Isso é indiscutível. Então, se você está nessa situação, o fiscal com certeza vai te cobrar, né? E mesmo você fazendo análises terceirizadas, né, ele vai te cobrar de fazer internamente. Mas se a gente está falando aqui de queijos, isso não é obrigatório. Você pode continuar mantendo seu controle terceirizado. É lógico que, vamos pensar o seguinte, Tamara, se você não tem nenhum controle interno, mesmo que seja queijaria, né, fábrica de laticínio, que hoje é tudo unidade de beneficiamento de leite e derivados, você tem que se atentar à frequência. Não dá para colocar uma frequência anual para fazer a análise, porque não tem lógica. Vai ser um período muito longo sem fazer nenhum tipo de análise. Então, não é adequado. É adequado que você tenha uma frequência mínima para fazer essas análises. Mas, se for só queijo, a gente não tem essa obrigatoriedade aí de ter um laboratório de microbiologia próprio na indústria, né? É interessante a gente lembrar disso. E a gente aqui, voltando aqui, o que acontece, né? Teve uma auto-infração, o que eu faço agora? Qual que é a atitude? O que eu tomo agora como atitude para verificar o que eu vou fazer? Na verdade, o processo administrativo iniciou. O processo administrativo inicia com a lavratura do auto de infração. A partir dessa lavratura do auto de infração, a empresa é cientificada. A partir da ciência da empresa, né, o responsável pela empresa, você tem 10 dias consecutivos, né, corridos, né, que a gente fala, para formular a sua defesa. Você vai se defender daquilo que o fiscal autuante colocou como que você infringiu da legislação. Então você tem esse prazo legal de 10 dias, lembrando que esse prazo ele começa a contar no primeiro dia seguinte à recepção do auto de infração.
Ou seja, se você recebeu na segunda-feira, você passa a contar a partir de terça-feira 10 dias corridos. Não é dias úteis. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Não é dia útil, é dia corrido. Só tem alguns detalhes. O início é sempre o dia subsequente à recepção do auto, o dia útil. Ou seja, se você recebeu um auto de infração numa sexta-feira, a contagem de prazo inicia na segunda, que é o primeiro dia útil subsequente. E a contagem final, se ela cair num dia não útil, sábado, domingo, feriado, ela prorroga-se até o primeiro dia útil subsequente. Ou seja, se o 10º dia de prazo que você tem para interpor a sua defesa for num sábado, a sua defesa pode ser interposta até na segunda-feira seguinte. Ou seja, a gente precisa ficar atento nesse prazo, porque se você não faz a sua defesa, o seu auto de infração vai ter um julgamento em primeira instância à revelia. Vai ser emitido, né, um documento pelos próprios fiscais, né, autuantes, de que você não interpôs defesa, por isso ela foi à revelia, o julgamento vai ser a revelia. Porque logo depois da defesa a gente vem julgamento. O julgamento em primeira instância, né? E o pessoal tem muita dúvida sobre isso e pergunta, mas é o fiscal que me autuou, ele vai julgar, isso é errado, é o próprio fiscal, como que ele vai falar que ele fez errado? Não é o próprio fiscal, né? A gente tem que deixar claro isso. Esse julgamento em primeira instância, ele acontece fazendo-se um sorteio entre os fiscais e ele cai para fiscais diversos, né? Às vezes o seu auto de infração é em Minas, e o fiscal que vai fazer o relatório de julgamento em primeira instância, que vai conceder um parecer nesse relatório, é lá do Rio de Janeiro, é lá de Goiás, é do Rio Grande do Sul, isso é indiferente. E assim vice-versa. Pode ser uma empresa que tomou um auto de infração lá no Rio Grande do Sul e um fiscal de Minas Gerais vai fazer ali o termo de julgamento em primeira instância, né? O relatório. Então isso não é o mesmo fiscal que faz essa avaliação. Logo após essa primeira avaliação, né, o relatório de julgamento em primeira instância, é confeccionado o termo de julgamento em primeira instância, normalmente é pelo CIPOA da região que você pertence, e esse CIPOA vai encaminhar para a empresa que foi autuada o julgamento em primeira instância. Ou seja, o que eles entenderam? Aquele auto de infração que o fiscal lavrou para a empresa, falando que ela infringiu determinada legislação, ele é ou não é improcedente? Se ele não é procedente, finalizou o processo. O seu auto de infração ele vai ser anulado, né? Vai considerar como improcedente e anulou o ato administrativo. Se esse fiscal relator entender que a infração cometida ela tem sim um respaldo legal, ele vai considerar que ele é procedente o auto de infração e vai gerar a penalidade, né? Ou seja, a multa, né? Ele vai gerar que tipo de penalidade que você vai receber. Logo depois disso, a empresa vai receber o julgamento em primeira instância com essa definição de procedência ou não e penalidade ou não. Uma vez que você recebeu esse julgamento em primeira instância, você ainda tem mais uma instância para recorrer. Aí a gente entra no recurso em segunda instância. Você vai recorrer de acordo com o que foi relatado ali pelo relator do julgamento em primeira instância, de acordo com o que ele entendeu da infração. Se você entende que você recebeu esse auto de infração e que você tem elementos de convicção de que está incorreta a lavratura desse auto de infração, você vai fazer um recurso para a segunda instância. Aí é a última instância administrativa que nós temos para recorrer. Você vai encaminhar esse recurso, você tem 10 dias corridos, da mesma forma que a gente falou, para encaminhar esse recurso em segunda instância e assim gerar um novo julgamento, um julgamento em segunda instância. Porém, é bom a gente alertar, julgamento em segunda instância raramente são revertidos os julgamentos de primeira instância.
né? Raramente eu falo porque normalmente em primeira instância o pessoal já avalia num total todo o conjunto de provas que existem, né, para a lavratura daquele auto de infração e também avalia toda a defesa da empresa e propõe ou não a procedência ou não do auto de infração. Normalmente não temos muita alteração em segunda instância, mas acontece. Né? A gente já teve casos aqui claríssimos de fiscal que interpretou de uma maneira no julgamento em primeira instância e quando a gente fez ali um recurso em segunda instância, o julgamento foi outro. Então a gente não deve, simplesmente porque a primeira instância não foi favorável, a gente desistir de fazer a defesa, né? Fazer o recurso ali na segunda instância. Tá bom? A Tamara está com mais uma perguntinha aqui. Aqui, ó. Antes a Juliana tinha perguntado aqui, ó. Falha no programa de autocontrole gera infração? Muitas, Juliano, muitas. O programa de autocontrole hoje para o CIF, né, ou para qualquer órgão de inspeção estadual, municipal, aquilo que a empresa tem de mais importante em termos de controle. Então, se você tem um programa de autocontrole que tem falhas, não consegue identificar problemas, você pode ter, né, ser lavrado para você um auto de infração. E isso eu já observei em algumas empresas que nos relataram que tiveram. Alguns motivos até um pouco complicados, porque algumas indústrias o fiscal entende que ela não tem programa de autocontrole. E o engraçado é que a empresa tinha algumas coisas escritas, né? Eu também não posso dizer que é um programa de autocontrole, que eram documentos totalmente desconexos, né? Mas tinha lá alguma coisinha lá e o fiscal considerou que não tinha programa de autocontrole. Então isso é importante. Né? Programa de autocontrole também é um dos motivos de auto de infração que a gente mais vê. Né? E falhas do programa de autocontrole também. Inclusive quando o fiscal faz um auto de infração, normalmente ele pede para você fazer uma alteração no seu programa de autocontrole porque o seu programa falhou em algum momento. Então, gera sim muito auto de infração, a gente tem que ficar atento a essa situação. A Tamara está falando aqui, ó, eu consigo realizar a microbiologia e fisicoquímica no mesmo laboratório? Não. Aqui eu entendo que a sua pergunta, Tamara, é no laboratório da indústria, certo? Não. É muito claro, né, a instrução quanto a projetos e instalações que são laboratórios separados fisicamente, né? Não basta a gente ter num canto a gente faz microbiologia, no outro canto a gente faz fisicoquímica, não, são laboratórios separados fisicamente. Então são duas salas diferentes para a gente ter aí no estabelecimento. A Tamara está falando aqui, ó, meus diretores estão insistindo nisso, mas acho que o órgão de fiscalização não vai autorizar. Não vai, concordo com você, viu, Tamara? Não vai autorizar, principalmente porque são locais que merecem atenções diferentes. Né? E como você vai fazer uma análise microbiológica num laboratório que você faz análise fisicoquímica de leite cru, né? Tá ali leite cru passando a todo momento e você fazendo análise microbiológica de produto acabado, de leite pasteurizado, não funciona. Tem que ter a separação física, sim, e isso está na legislação, né? Não é só uma solicitação alheia do fiscal, porque isso está na legislação. Então, Tamara, tem que orientar o pessoal, né, a verificar adequadamente o RISPOA e atender todos os artigos específicos ali do RISPOA. Né? A gente tem aqui uma área, né, dentro da Consular específica sobre projetos. Qualquer dúvida que você precisar, a gente está aí para te responder. Entre em contato com a gente aí, pode mandar um direct aí, que a gente responde, te indica aí todos os artigos que a gente tem dentro do RISPOA que obrigam que a gente tenha laboratórios separados fisicamente, físico-químico e microbiológico. Pode ficar tranquilo que realmente isso aí a gente tem como estar te ajudando aí a estar fazendo. Tá? Detalhe muito interessante, quando a gente recebe uma auto-infração e a gente faz a defesa, essa defesa ela pode ou não ser acatada, né? Isso aí a gente tem que ficar muito atento, porque o fiscal pode não acatar.
Só que, como um advogado, né? O advogado sempre fala que todo mundo é passivo de defesa. Mesmo você errando, você também é passivo de defesa. Mesmo aquele auto de infração seu sendo procedente, né, considerado procedente, você tem que ser julgado de acordo com o que a legislação determina. Né? A gente não pode simplesmente considerar, eu não vou recorrer, não vou fazer defesa e deixa correr de qualquer jeito. Não, isso é muito pior. Inclusive você pode ser lesado nessa situação. Toda infração, né, ela tem que estar capitulada ali dentro de um artigo do RISPOA que a gente chama de 496. Dentro desse artigo tem lá vários tipos, né, de infrações que poderão ocorrer, e o CIF vai colocar ali que você cometeu alguma daquelas, ou algumas daquelas, né, dependendo do tipo de infração. E dentro dessas infrações, elas têm uma classificação. Gente, isso é importantíssimo, essa classificação ali das infrações. Por quê? Porque dentro da classificação, a gente cai num ponto que é importantíssimo e o pessoal às vezes não observa, que são as classificações das penalidades. Dentro de penalidade, né, a gente tem ali a primeira penalidade que a gente pode conseguir é uma advertência. Advertência, como que acontece de um auto de infração você receber como julgamento uma penalidade de advertência? Quando você é um infrator primário, ou seja, primeira vez que aconteceu com você aquele tipo de problema, essa infração não ter ocorrido por dolo ou má fé, ou seja, você não tinha intenção nenhuma de que aquilo acontecesse. E uma terceira condição é que ela não tenha gerado nenhum tipo de risco à saúde pública. Então, quando isso acontece, você pode ter uma infração que ela vai ser considerada como procedente, mas a sua penalidade vai ser a de advertência. Você vai receber uma advertência para tomar os devidos cuidados para que não volte a ocorrer aquela infração. Mas elas também podem, né, durante o julgamento, você pode receber a penalidade de multa. Aí que começa o problema realmente. A penalidade de multa, ela é subdividida. Ela é dividida em multas leves, que geram multas entre 10% e 20% do valor máximo das multas. Nós temos as penalidades moderadas, né, que são de 20% a 40% do máximo do valor da multa. Nós temos as penalidades graves, que estão capituladas ali entre 60% e 80% do valor máximo, e as gravíssimas, que estão entre 80% e 100% do valor máximo. Aí vem aquela pergunta. O pessoal sempre fala, né? Antes de receber o auto de infração, o pessoal está assim: ah, mas de quanto que vai ser a multa? Quanto que eu vou receber? Qual que vai ser o valor da multa? Bom, o padrão máximo estipulado hoje, né, ele é de R$ 15.648 e alguns centavos. Esse é o valor máximo de uma multa hoje. E a infração, de acordo com o que ocorreu da infração, você pode receber uma penalidade leve, moderada, grave ou gravíssima, ou até mesmo advertência. Né? E só vai gerar valor quando for ali entre leve e a gravíssima. Então, se for uma autuação que recebeu uma penalidade leve, você vai pagar ali entre R$ 1.500 e R$ 3.000. É esse o valor base que vai acontecer. Assim como se ela for considerada grave e te dá ali 100% de valor, ela vai ter o valor de aproximadamente R$ 15.648. Então, isso é importante a gente entender, né? Isso leva a gerar mais problemas. E é por isso que eu falei que é importante a gente acompanhar. Se a infração que foi imputada à empresa
ela é de penalidade leve, você não pode receber uma multa de 50% do valor máximo, ou seja, de R$ 7.800. Ela é leve, ela tem a capitulação ali no RISPO-A que fala que é de 10 a 20%. Né? Então a gente tem que ficar atento nisso. Mesmo estando errados, temos que ter um julgamento justo. Né? Só que tem situações, né? Às vezes o pessoal fala assim comigo assim, mas a minha infração é leve e eu estou recebendo aqui uma multa aqui de R$ 10.000. Aí a gente, né, acha estranho uma infração leve porque é uma multa de R$ 10.000. Né? Só que a gente vai olhar lá, a infração é reincidente. Né? Essa reincidência, ela é agravante. Dentro ali da avaliação da infração cometida, a gente tem agravantes e atenuantes. Né? Atenuantes, que eu já falei com vocês aqui, elas são utilizadas para gerar advertência. Primário, não agiu com dolo ou má fé, né? não cometeu nenhum tipo de vantagem econômica e por aí vai. São atenuantes. Mas as agravantes são reincidência. Né? Algum tipo de risco à saúde pública. Tudo isso é agravante para o seu auto de infração. Então, muitas vezes, ela está capitulada como leve, mas você é reincidente. E tem um detalhe, como que a gente conhece sobre reincidência? Eu sou reincidente, não sou? Como que isso funciona? A empresa, ela vai ser considerada reincidente quando ela já tiver pelo menos um auto de infração em transitado e julgado. O que significa isso? Que já ocorreu todo aquele trâmite do processo administrativo. Ele recebeu um auto de infração, fez a defesa, teve julgamento em primeira instância, foi considerado procedente, ele recebeu o relatório de julgamento em primeira instância, fez um recurso para a segunda instância, foi feito um julgamento e foi considerado novamente procedente. Ou seja, acabaram-se as instâncias administrativas, o recurso não foi acolhido, você é um infrator. Vai estar no sistema do órgão de inspeção. Infração. Aí, se por um acaso acontece de novo qualquer outro tipo de infração, eles vão consultar o seu histórico. E lá no histórico vai estar lá, infração no ano tal. Se a segunda infração for acontecer dentro de menos de 5 anos, você é considerado reincidente. Né? Ou seja, a partir de 5 anos da decisão transitada e julgado, aí sim você volta a ser primário. Mas dentro desse prazo, ainda pode ser reincidente. E a reincidência, a gente tem duas situações. A reincidência genérica ou a reincidência específica. A reincidência genérica é quando você comete um tipo de infração e a segunda infração é de outro tipo. Né? Você vai ser considerado reincidente, só que genérico. Agora, quando você comete a mesma infração num prazo máximo de 5 anos, é reincidência específica. Inclusive, isso é um agravante muito perigoso, porque ele dobra o valor da multa. É aí que está o problema, dobra o valor da multa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. O fato de ser reincidente dobra o valor da multa. Então, a gente precisa aí tomar muito cuidado para não acontecer. Bom, mas aí depois que a gente conhece todo esse trâmite, né, eu quero citar para vocês aqui algumas ocorrências que geram auto de infração e que a gente pode evitar. Logicamente, está dentro da nossa possibilidade evitar a ocorrência disso. Uma situação, pessoal, que está acontecendo com muita frequência, é a que eu vou citar aqui agora para vocês, que tem relação com a matéria-prima. Né? Que eu estou falando aqui, por exemplo, que gera auto-infração, mas está relacionado com a matéria-prima, que é o não atendimento das médias geométricas trimestrais de CPP do leite dos fornecedores. Pessoal, isso gera muito auto-infração. Muito auto-infração. A empresa, quando ela está fazendo ali o controle do leite dos fornecedores, através do PQFL dela,
o plano de qualificação de fornecedores de leite, ela tem que entender que se a média geométrica de CPP ela for por mais de 3 meses consecutivos, aliás, no terceiro mês consecutivo, né, ela der acima do padrão máximo de 300 mil UFC por ml, esse produtor ele tem que ter a coleta suspensa. Não pode coletar o leite desse fornecedor. Ah, mas como que eu faço? Aí, para voltar a coletar o leite desse fornecedor, você tem que orientar o fornecedor, fazer uma nova coleta. Se for dentro do próprio mês, encaminhar para o laboratório da RBQL, né, a Rede Brasileira de Qualidade do Leite, realizar a análise. Se o resultado estiver dentro dos padrões, aí sim você pode voltar a coletar o leite desse produtor. Caso contrário, não pode coletar esse leite. Aí o pessoal insiste. Ah, mas eu não posso perder leite, está faltando leite no mercado, eu não posso fazer isso. Eu vou mandar de novo, mas aí ao invés de mandar a amostra para analisar dentro do próprio mês, manda no mês seguinte, aí ficou coletando o leite do fornecedor do dia que recebeu o terceiro resultado de média geométrica fora do padrão, até o próximo mês seguinte, coletando o leite do fornecedor. Aí o fiscal chega e observa aquilo, auto-infração. Né? É uma infração aí, ainda, né, pelo que as que eu já vi, foram consideradas leves, mas assim, se continuar, o pessoal vai ser reincidente, aí dobra o valor, é complicado. Né? Então essa, fica atento, essa dá auto-infração fácil. Terceira média geométrica fora do padrão, suspende a coleta, não tem choro nem vela. Essa aí vai dar auto-infração. Outra situação muito comum de auto-infração, né? E essa, o CIF agora, principalmente o CIF, está pegando muito no pé. É a contagem bacteriana, né? Em placas, contagem padrão em placas, do leite estocado antes do processamento. Né? Essa aí, pessoal, é outra que praticamente toda vez que o fiscal está visitando a fábrica, ele vai fazer a coleta lá do silo, do balão, onde que está o leite estocado seu. E normalmente, né, quando o pessoal não tem cuidado, vai dar fora. O padrão máximo é 900 mil UFC por ml. É um padrão até bem amplo, né? A gente poderia trabalhar aí. Se você tem um leite de qualidade, seus produtores eles têm que chegar no máximo 300, o leite estocado pode chegar a 900 mil unidades de formador de colônia por ml. Isso é muita coisa. Mas mesmo assim tem leite que está saindo fora. Aí por que está saindo fora? Muitas vezes o leite foi recebido, a amostra dos produtores é uma maravilha. Foi coletado num caminhão que não estava bem higienizado. O motorista faz as coletas de qualquer jeito, não lava a mão, não lava mangote, não lava a entrada do tanque, demora muito para chegar, a temperatura eleva demais, aí depois chega lá na indústria, resfria, mas aí o número de bactérias já está lá em cima. Né? Então essa é outra fonte de auto-infração que acontece demais, pessoal, essa acontece demais também. Né? Então dá para ficar atento, a gente tem que ter um leite ali resfriado na temperatura adequada, com todos os cuidados necessários para não ultrapassar as 900 mil unidades de formador de colônia por ml. Importantíssima essa situação. Outro motivo de auto-infração muito comum, né, é leite com temperatura acima de 9 graus Celsius na recepção. Ah, mas você está falando 9, a legislação fala que é 7. O correto é 7. Excepcionalmente você pode receber até 9. Né, leite cru refrigerado. Máximo 7. Excepcionalmente até 9. Aí os caras chegam com leite com 11 graus de temperatura. Né? Essa situação real, vivida por mim num estabelecimento. O que aconteceu? O fiscal pediu para analisar a temperatura do leite. Observou 11,3 graus de temperatura. Ele não permitiu a recepção do leite. Né? Falou que ele não poderia receber e obrigou ainda, lavrou, na verdade, uma auto-infração para a empresa por conta desse leite. Aí o pessoal fala assim, mas a empresa não recebeu o leite e ainda vai ser autuado? É lógico. A empresa tem a obrigação de ter a coleta organizada de acordo com o plano de qualificação de fornecedores de leite.
E o plano é muito claro, 7 graus na plataforma, no máximo até 9, esporadicamente. Né? Aí o pessoal acha que todo dia pode chegar com leite com 8, com 8,5, com 7,5. Não pode. Né? O fiscal simplesmente vai usar os seus resultados para justificar o auto de infração dele. Então, é outro grande motivo de geração de auto de infração aí nas empresas. E outros motivos muito utilizados hoje são aqueles de análise fora dos padrões. Produtos com resultados de análise fora dos padrões. Né? Seja físico-químico, seja microbiológico. Deu fora do padrão? Auto de infração. Ou seja, qualquer produto que o fiscal coletar, né, que seja na unidade de produção, que seja no mercado consumidor. Isso é interessante, né, porque o CIF não tinha essa atuação. O CIF normalmente coletava amostras de produto na indústria, lá no fabricante. Hoje não. Hoje o CIF pode coletar tanto no fabricante quanto lá no comércio. Né? E coletou, deu fora do padrão, auto de infração. Dependendo da ocorrência, interdição parcial, interdição total da unidade, suspensão de atividade e cassação do registro. Então, uma coisa pode puxar a outra, né? Então a gente precisa de ficar muito atento. Só um detalhe que eu quero frisar com vocês, que toda vez que se coleta amostras para análises físico-químicas, a coleta é realizada em triplicata. Por que é triplicata? Porque você tem direito de solicitar a análise da contraprova. Contraprova que fica uma amostra com a empresa e outra amostra vai para o laboratório que vai realizar a análise. Então, se você teve uma amostra de algum produto coletado para a realização de análises físico-químicas, suponhamos doce de leite. A fiscalização coletou o doce de leite na sua unidade, coletou a amostra em triplicata, deixou uma amostra com vocês, lacrada, ela fica lacrada, e a outra amostra foi direcionada para o laboratório, as duas outras amostras foram direcionadas para o laboratório. Lá no laboratório, uma das amostras vai ser realizada a análise. Aí suponhamos que o resultado de umidade do doce deu 34% de umidade. Você tem o direito de solicitar a análise da contraprova, da sua, que está em seu poder, lá na unidade, e também daquela que está em poder do laboratório que realizou as análises. Então aí a gente vai fazer uma solicitação, lembrando que essa solicitação ela tem que ser feita no máximo 48 horas após a ciência do resultado. Ou seja, se você recebeu o resultado que seu doce de leite estava com 34% de umidade, no dia 10, você tem até o dia 12 para fazer a solicitação de análise da contraprova. Mas e se a contraprova der resultado de 34? Vai confirmar o primeiro resultado. Né? É porque o pessoal acha que assim, se eu fizer a análise da contraprova, eu vou estar provando que eu estou fora do padrão. Já está fora do padrão. O fato de solicitar a análise de contraprova é quando você tem alguma certeza, né, ou você imagina que existiu alguma falha, e elas existem. Né? Isso aí é bom a gente deixar bem claro. Muitas empresas, né, deixam de realizar a análise de contraprova por achar que o CIF não erra, o laboratório lá não erra, e erra muito, viu? Não, é muito. Tem muito resultado errado, tem muito auto-infração que simplesmente ele é anulado porque os resultados não são coerentes. Né? Eu falo de situações que a gente solicitou a análise de contraprova e simplesmente o resultado foi muito discrepante um do outro. O que acontece com isso? Anula, porque se o resultado da prova ele não é compatível com o resultado das contraprovas, existe uma falha. E essa falha é passível de nulidade no processo. É aí que a gente entra pedindo a nulidade do processo. Então, é mais uma situação aí que a gente tem que ficar atento. Né? Pedir a análise da contraprova. Temos 48 horas após a ciência do resultado da recebida.
E outra situação que a gente encontra muito. Ah, lembrando, quero lembrar o seguinte, eu estou falando de contraprova, análise físico-química. Contraprova de microbiologia não existe. Então, análise microbiológica, deu fora do padrão, sem choro nem vela. Infelizmente, a gente não tem como fazer contraprova de microbiologia, tá bom? Outro ponto que gera muito auto de infração é o fato de não respeitar a maturação dos queijos maturados. Né? Parece assim ilógico, mas acontece muito. Né? As indústrias, algumas, não respeitarem o período de maturação dos queijos, seja queijos como Minas Padrão de 20 dias, queijo prato de 25, ou queijo parmesão de 6 meses. Né? Isso varia de acordo com cada fabricante. Mas isso também gera auto-infração. Né? São um dos maiores geradores também de auto-infração aí por onde a gente anda. Né? Pessoal, tudo isso que eu falei com vocês aqui, para que isso serve? Isso serve para que a gente tenha noção de tudo aquilo que acontece quando é gerado um auto-infração. E que a gente não seja simplesmente conivente com aquela situação, porque muitos sabem que estão corretos. Ah, mas porque foi um órgão de inspeção que autuou, eu não posso fazer nada. Não é assim. A gente precisa de estar ciente de que temos sim os recursos para que a gente possa fazer defesa, que a gente possa fazer recurso, pleitear aquilo que é justo. A gente tem que buscar aí nessa situação a justiça. Se estamos errados, pagamos pelo erro. Mas se estamos certos, temos que correr atrás de sermos considerados corretos. Então, essa aí a nossa dica de hoje aí para autos de infração, né? Situação aí bem desconfortável, né, para quem recebe, mas lembrando que a gente tem ali um trâmite a seguir e a gente não pode deixar passar em branco. Eu quero alertar vocês porque a gente também realiza esse tipo de avaliação. Se você recebeu um auto de infração, quer uma atenção, entender se aquele auto de infração existe alguma coisa de errado com ele, se a gente pode recorrer, se a gente tem alguma chance, envia para nós. Envia esse auto de infração para nós. Nós vamos ter o maior prazer de avaliar e te dizer se existe ou não alguma possibilidade da gente reverter essa situação. Né? Lembrando que alguns autos de infração têm sim possibilidades e outros não. Realmente são situações que não tem como reverter, porque são consideradas realmente infrações irrefutáveis. Né? Ou seja, aconteceu de verdade, não tem como mudar a história. Tá bom? Mas eu quero agradecer aqui a todos os que participaram, todo mundo que fez pergunta aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Continue aí seguindo as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né, no Spotify. A gente tem aí muito conteúdo legal para vocês. E lembrando, a gente tem aí um cronograma de lives riquíssimo, cheio de assunto muito interessante. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.